Olá, vamos começar o nosso primeiro podcast da Clínica Diz. Hoje eu estou aqui com duas profissionais da área da ressonância, são biomédicas, né? A Thalita e a Verônica. Meninas, queria que vocês falassem um pouquinho por que vocês escolheram essa área dentro da biomedicina, tem tantas áreas, né? Por que para a área de imagens? Bom, eu escolhi a área da imagem, né, principalmente a parte de ressonância, justamente por ser um exame mais complexo. Até então eu não entendia e eu acho que é uma área da saúde muito revolucionária agora, né? Até porque não tem a radiação diferente das outras áreas radiológicas e foi uma das principais pautas de eu ter escolhido a ressonância magnética. Entendi. Verônica? Então, no meu caso foi um pouquinho diferente. Eu comecei fazendo estágio na clínica, né? Em vez de ir para o laboratório, comecei na clínica de imagem. E aí eu comecei diretamente na ressonância magnética. E até hoje já faz quase 3 anos, né? E é uma área que eu gosto muito. Dentro da clínica, eu acho que eu não mudaria. Somente para aprender mesmo, assim, mas continuaria na ressonância magnética. E me fala assim, quando a gente fala de exame de ressonância magnética, muitas pessoas ficam sem entender o que é uma ressonância. Então, a ressonância magnética é um exame na área da imagem para diagnosticar diversos tipos, tanto o diagnóstico de tumores, câncer, todos os tipos de doenças, praticamente ela é muito viável. Entendi. E, Thalita, me fala uma coisa, para as pessoas que não sabem bem a diferença entre uma tomografia e uma ressonância. Tomografia me parece que é um exame mais rápido, né? E que as pessoas veem muito a parte de ossos, alguns órgãos, né? Mas a ressonância em si, ela vê mais músculos, é isso? Na verdade, a ressonância magnética ela vai pegar mais as partes de ossos, diferente da tomografia, que é mais focado para essa parte, né? A ressonância, ela pega os ligamentos, a parte de câncer, tumores, ela é mais evidente. Tanto é que quando você faz uma tomografia e tem uma alteração, por exemplo, de um tumor, uma suspeita de câncer, os médicos pedem uma ressonância para poder confirmar. Então, eu acho que isso é um complemento. Assim, me corrija se eu estiver errado, seriam fases. Então eu vou fazer um exame de imagem, eu começo fazendo um ultrassom, se aparecer alguma coisa eu faço uma tomografia, e aí se eu quero investigar bem a fundo eu faço uma ressonância, mais ou menos nesse sentido. Geralmente os médicos pedem os exames mais simples, né? Ressonância já fica mais por último, mas ultrassom, raio-x às vezes, vai para tomografia até chegar na ressonância. Alguns já vai direto para ressonância, mas quando já tem praticamente o diagnóstico. Entendi. Por exemplo, eu jogo futebol muito raramente e esse é um problema, porque aí as pessoas que não são atletas, são aqueles atletas de final de semana, costumam se lesionar. Então, se eu tiver uma lesão no joelho, por exemplo, a forma mais adequada de identificar que se houve o rompimento de um ligamento, alguma coisa, seria através da ressonância. Isso, Sim. Através da ressonância. Entendi. Minha mãe tinha um problema no joelho, o joelho dela vivia saindo fora do lugar, né? E ela nunca fez uma ressonância, ela se acostumou a viver com isso. Então, talvez se ela tivesse feito um exame de ressonância, ela teria identificado. Com certeza. Tá, me fala uma coisa, quando eu vejo lá na clínica, toda vez que a gente vai fazer uma ressonância, é feita uma entrevista com o paciente.
chama-se a anamnese, né? Isso. Qual que é a importância de fazer essa entrevista? Por que eu tenho que entrevistar o paciente antes do exame? Bom, a entrevista, ela é uma investigação, porque a ressonância magnética é um forte campo magnetismo, né? Então, para o paciente entrar lá dentro, ele tem que retirar todo tipo de metal. Se por acaso ele já tiver feito uma cirurgia que foi colocado algum pino, algo de metal, tem que saber quanto tempo faz para saber se já para saber se já não é Cauterizou? Cauterizou, não. Não. Cicatrizou. Cicatrizou, isso, desculpa. Então, tem um período, vamos supor, a partir de 45 dias, dependendo, 3 meses. Se o paciente tem marca-passo no coração, ele não pode nem entrar na sala. Então, a anamnese, ela é muito importante. Então, se eu tiver um pino no corpo, por exemplo, corre o risco de não conseguir realizar o exame. Dependendo do tempo que foi realizada a cirurgia, sim. A gente pode estar adiando o exame para o bem do paciente, né? Eu lembro de uma paciente que ela usava aparelho. E aí ela não relatou isso, chegou para fazer o exame e a gente não conseguiu fazer. Quem usa aparelho não pode de forma nenhuma fazer ou depende da parte do corpo que vai fazer o exame? Depende da parte. Mas o aparelho depende muito, porque alguns exames dão certo, outros não. Depende da quantidade do aparelho. Cada aparelho tem uma quantidade de metal, né? Então, assim, varia muito para não afetar o órgão. Por exemplo, é mais a região do crânio, né? Parte da cervical, a ATM, que é a articulação. É porque, na verdade, o metal, tanto aparelho, pino, parafuso, ele dá artefato. Então, dependendo da parte que você vai fazer, que pega, vamos supor, o aparelho, o pino, a imagem, ela não vai ficar nítida, porque ele vai causar o artefato. Então, vamos supor, se eu vou fazer a ressonância do crânio, e a pessoa usa aparelho, dependendo do tipo de material, que foi o que ela estava falando, se tiver muito artefato, o doutor não vai laudar aquele exame. Vai cortar muito o crânio, né? Entendi. Vai dar muita interferência para ele poder laudar. Então, não necessariamente esse paciente corre um risco de o aparelho ser sugado pela máquina, alguma coisa nesse sentido. Não. É mais em função de a imagem não ficar com uma qualidade boa. É totalmente a qualidade mesmo. Arrancar o aparelho, a máquina não vai conseguir. Porque como ela é uma ressonância magnética, eu sei que ela suga metais, né? Se eu entrar com um aparelho de celular, por exemplo, na mão, pode ser que ele seja sugado. O aparelho, ele tá solto. Já o aparelho celular, né? O aparelho odontológico, ele tá grudado no paciente. Então, provavelmente, a máquina não vai conseguir arrancar. Próteses, a gente pede para retirar por conta que ela sai. Ela não é fixa. Então, pode acontecer de arrancar durante o exame. É raro, né? Mas pode acontecer. Então, a gente sempre pede para retirar. Como também, né, os grampos de cabelo, principalmente, brinco, dependendo do brinco. A gente sempre pede para tirar de todo o material, né? Para não correr o risco. Mas, principalmente, bijuterias, né? Que é um metal, ela puxa mesmo. Entendi. Tem muitas pessoas que têm receio de fazer uma ressonância pelo barulho, né? Tem alguma espécie de proteção para a pessoa em função desse barulho? Tem a proteção. A gente sempre coloca, né, a proteção na orelha do paciente, né? O tampão de ouvido que dá uma amenizada legal, mas o paciente ainda escuta, porque o barulho realmente é muito alto. E um outro receio das pessoas é pelo fato dele ser um ambiente fechado, né?
Eu vi que tem diferentes formas de colocar o paciente dentro da máquina. Se ele vai fazer um joelho, um pé, por exemplo, não necessariamente ele vai entrar com a cabeça dele dentro da máquina. Como que diferencia isso? Isso varia de acordo com o procedimento, como você disse, né? Por exemplo, um pé. O paciente vai ficar com o pé no meio da máquina. O exame, ele é focado de acordo pelo tipo do exame, do procedimento, né? Por exemplo, todo procedimento que o paciente for fazer vai ficar no meio da máquina, centralizado no meio. Se for o crânio ou essa região do pescoço, cervical, realmente vai ficar no meio da máquina. Mas um pé, joelho, a pessoa vai ficar com a cabeça para fora, né? Então, assim, aí não é mais tranquilo de fazer o exame. Isso, é tranquilo. O posicionamento vai depender do tipo de exame que o paciente está realizando. Entendi. E assim, quanto tempo em média dura um exame ou ele depende também do tipo de procedimento? Porque me parece que é um exame um pouco mais demorado, né, com relação a outros exames. Isso. Bom, em média, assim, fazendo um cálculo bem por cima, a gente sempre fala em torno de 15 a 20 minutos. No mínimo, né? No mínimo. Só que realmente depende do tipo de exame que está realizando. Vamos supor, um crânio, ele leva em torno de 20 minutos. Se eu estou fazendo um crânio focado, vamos supor, uma pessoa que tem algum problema já, que está buscando um diagnóstico para demência, para epilepsia, eu vou fazer umas sequências a mais. Aí já sobe esse tempo para 25, 30 minutos. Então vai depender muito. Entendi. E aí, assim, vamos imaginar que seja um exame que a pessoa vai ficar 30, 40 minutos dentro da máquina e ela tem algum tipo de fobia. O que é indicado nesses casos? Ela precisa fazer o exame, mas ela não consegue ficar dentro da máquina. Nesse caso a gente indica a sedação, né? Que o paciente realiza o exame dormindo. É acompanhado pelo anestesista, né? Ele faz a sedação no paciente, o paciente dorme e acorda só no final do exame, ele não vai ver nada. A gente indica também para crianças, né, bebês que não conseguem realizar o exame, justamente pelo barulho, na verdade, não é nem a fobia, né? Mas antes da sedação, né, a gente sempre tenta fazer, insistir um pouquinho mais, ali ficar com o paciente, ter alguém segurando a mão. A gente sempre faz o possível, por último, a sedação. Isso. Entendi. E já aconteceu algum caso assim do paciente ter muito medo, querer desistir, e aí vocês incentivarem, alguém segurar a mão dele? Com certeza. Até a gente mesmo, às vezes, entra com o paciente, uma fica lá segurando a mão, o pé, onde conseguir para dar uma forcinha para ele conseguir fazer o exame. Acaba que alguns conseguem, né, Thalita? Sim. Não todos, porque alguns o nível é extremo, né, da fobia. Mas a maioria consegue, quando a pessoa é adulta, assim, entende, ela se acalma, né? Acaba demorando um pouco mais, às vezes a gente gasta 1 hora com o paciente, né? Por isso que atrasa alguns exames também. Mas acontece, mas dá certo várias vezes. Entendi. Eu vejo que nos dias de sedação tem muitas crianças e também crianças que têm a síndrome do autismo, né? Espectro autista, alguma coisa nesse sentido. O médico, quando pede esse tipo de exame, ele está fazendo um acompanhamento dessa criança? Bom, se a pessoa já tiver o diagnóstico, é o acompanhamento. Se por acaso os pais suspeitam que ele tenha o autismo, a ressonância magnética vai ser primeiro para diagnosticar e depois ele continua um acompanhamento para saber a evolução, o nível do autismo. Então, o exame que vai identificar se a criança tem autismo ou não
é a ressonância magnética. Não só a ressonância magnética. Aham, São vários exames para poder diagnosticar. entendi. Mas é um deles. Sim, deles. é um dos mais importantes, né? E teve algum caso específico assim? Porque vocês me falaram que a ressonância ela não gera riscos para a saúde do paciente, né? Teve alguma situação do paciente ficar com medo de fazer o exame em função de radiação? Porque a ressonância não tem radiação, né? Sim, é um mito, né? Os pacientes chegam lá tendo a certeza que a ressonância magnética tem radiação. Por ser um exame demorado, eles têm medo e, na verdade, não tem radiação. A ressonância magnética, ela é realizada através de Ondas magnéticas. ondas né? eletromagnéticas. Isso. Então, como que é adquirido a imagem? Por exemplo, assim, eu entrei lá dentro da máquina, aí daqui a pouco você está vendo dentro do meu crânio, assim, como que consegue extrair essa imagem com tanta nitidez? Então, através do campo forte eletromagnético, né, que a gente chama de o grande ímã, que é o equipamento, ele vai entrar em contato com os prótons de hidrogênio do corpo do paciente que está ali deitado. Aí é feito o envio da radiofrequência, né, e tem todo um processo ali que vai sair o Gerar a processo. imagem. Isso, a imagem no computador. Mas basicamente é isso. E que tipo de paciente, além dos que tem essa questão de metal, que tipo de paciente que não é indicado? Grávida, por exemplo, pode fazer um exame de ressonância? Olha, a grávida, a gente indica a partir do segundo trimestre, né? Onde sai do risco, na verdade, da gravidez, né? É que o primeiro trimestre está no período de formação. Isso. Porque Então o risco é para o feto. Isso, para o feto. É porque, na verdade, a ressonância magnética, ela é feita por ondas eletromagnéticas, vamos supor, que tem no nosso próprio dia a dia. Por ondas de calor, de luz, de rádio. Então, basicamente, todo mundo está sujeito a essa radiação não ionizante. E ali só vai estar um pouquinho mais concentrado no seu corpo, né? Então, não tem um perigo, assim, diferente de tomografia, raio-x para a grávida que vai afetar tanto a grávida e o feto. Ali não. Ali é só porque esses prótons de hidrogênio do seu corpo, eles vão estar em movimento, né? Então, como está no período de formação do feto, acredito que pode dar alguma alteração. Entendi. A gente evita, né? Mas tem casos que a gente, se precisar mesmo, a gente faz. Mas em últimos casos, com ordem do doutor, né? Do médico, que é o responsável da clínica, se ele liberar, a gente faz. Mas se não, a partir do segundo trimestre. Isso. E eu percebo, assim, que algumas partes do corpo são injetados contraste para poder fazer o exame. Isso é em função da parte específica que está investigando ou depende de uma orientação do médico de qual caso precisa de contraste? Vai de caso para caso, né? Depende do diagnóstico do paciente. Se ele já teve um câncer, algo do tipo, né? Ou tá suspeitando. Durante o exame também a gente analisa as imagens. Se acaso a gente ver algo que precise, a gente injeta, né? Porque não adianta deixar o paciente embora e depois voltar e ter que realizar novamente, né? Então, assim, depende muito do caso. Mas tem alguns exames que a gente tem um protocolo que precisa do contraste, né? Entendi. E o contraste ele serve para melhorar a imagem, é isso? Isso, ele vai realçar a imagem, né? Ele vai passar pelas suas veias, então ele vai chegar no local do órgão que a gente está investigando, no local da parte ali do exame, e ele vai clarear, ele vai contrastar realmente a imagem. É um líquido, né? É um líquido. Isso. E esse líquido depois acontece o que com ele? Ele digere, né? Vai para os rins e bexiga.
Tem a Eu questão... não corro risco, então, se injetar contraste no exame. Então, tem um risco. Por isso também a anamnese, né? Entendi. A gente pede na anamnese... Que é aquela entrevista inicial. Isso, inicial. Antes do paciente começar o procedimento, né? Lá a gente tem se o paciente... Tem a pergunta, né? Se o paciente tem asma, bronquite, insuficiência renal, que é um dos principais, né? Pra gente saber... caso o paciente tenha insuficiência renal, mesmo que precise durante o exame, o procedimento, a gente evita muito de injetar. Geralmente a gente não injeta. Se injetar é porque o médico responsável autorizou e porque às vezes ele tem a insuficiência, mas o exame de creatinina nele no momento tá bom. Então, a gente pode injetar no momento. Mas aí, assim, quando ele tem esse tipo de problema, ele tem que trazer os exames para comprovar o nível de... É feito um cálculo isso. desse nível de creatinina. Isso, o exame de sangue mesmo, né? E o exame de creatinina que é feito em laboratório. E, geralmente, quando o paciente tem a suspeita de insuficiência renal ou tem uma insuficiência renal crônica, a gente pede o exame de creatinina. Geralmente não, né? Sempre. Para poder avaliar se pode ser feito o uso do contraste ou não. Aí vai tudo, a gente entra em contato com o doutor, né? Sempre tem autorização dele. Entendi. Sim, sempre precisa de um respaldo médico. A questão da asma e do bronquite também. Se por acaso for necessário o contraste, feita uma preparação antialérgica um dia antes para ele poder estar realizando o exame com o contraste. E se ele fizer essa preparação. Isso. E falando em preparação, eu sei que tem pacientes que chegam para fazer o exame sem essas informações de qual o devido preparo. Né? Tem algum tipo de ressonância que precisa de um preparo mais específico, um jejum? Como que é a preparação para fazer o exame? Tem os exames que precisam do jejum, né? Muitos pacientes, vamos supor, vou fazer coluna. Nossa, eu fico 6 horas sem comer em jejum, não tem necessidade. O jejum... Eles são para exames de abdômen, que é ali naquela parte da região, a gente, para ter uma imagem clara e nítida, tem que estar vazio, né? O estômago da pessoa tem que estar vazio. Isso. Então, abdômen superior, pelve, é sempre bom 6 horas em jejum. Vamos supor, os outros exames que precisa do jejum é somente por causa do contraste. O contraste, ele pode causar um enjoo. Então, se eu tô com a barriga cheia, ele pode... ter ânsia ali mesmo, né? Vomitar. Até chegar a vomitar, né? Isso. Dependendo do tempo que ele comeu, né? Fez o uso de alguma... Alimento sólido. Isso, qualquer alimento, na verdade, né? E líquidos também ou não? Não. Água, eu acho. A água, gente café, libera. a gente acaba Geralmente liberando. é mais comida mesmo. Uhum. E com pouco tempo. Só o abdômen, como a Thalita disse, né? Que a gente precisa de um jejum de no mínimo 6 horas. O restante, acho que no mínimo 4 horas de jejum. Isso tem a colangio, se for precisar né? de contraste. Tem a colangio, que é 8 horas. Exames de abdômen seria de 8 a 6 horas, né? Entendi. Colangio-ressonância é uma ressonância específica para o abdômen. Das vias biliares. Isso, Vias ela é biliares. voltada também no abdômen superior, mas é específica para as vias biliares, né? Isso. Vesícula, quando o paciente tá com alguma suspeita de pedra, né? Ou já rompendo a vesícula. Aí é no mínimo 8 horas em jejum, pra gente ver nitidamente. Entendi. Então- Eu esqueci de falar da parte de sedação. Sedação é 6 horas de jejum total. Água, comida, tudo. Em função Jejum da total. medicação para sedar. Isso, por conta da Isso. medicação do médico anestesista, né? Pra sedar. Entendi. Então já é uma exigência dele, né? Isso. Na clínica nós temos alguns dias por mês para fazer a sedação, né? São dias específicos que nós temos porque a gente depende do médico anestesista. Então, são procedimentos que o paciente não consegue
ficar dentro da máquina, ou por ser criança, por ser muito agitado, né? Autista. Autistas, ou pessoas que têm fobia, muito idoso também, porque o exame, além de ser demorado, a pessoa precisa ficar imóvel, né? Não dá para se mexer. Tem paciente que dorme dentro da máquina? Acontece. Alguns, né? Terminou o exame, você tem que ir lá acordar. Você tem que ir lá acordar, eles levam um susto. Mesmo com o barulho, porque aí você falou que usa o abafador, Sim. né? Isso. Tem alguns que são muito tranquilos, né? Eles acabam dormindo. Até alguns que não acham que seria tão tranquilo dorme. Entendi. É porque tem muito paciente que vem de fora, né? Então eles Já saem... chega cansado. Isso, eles acordam muito cedo, então eles chegam lá, eles nem ouvem o barulho. É a oportunidade de tirar um cochilo. Com certeza. E teve algum caso diferente, assim, com um paciente? Você me falava antes que parece uma paciente descobriu 2 úteros, ela estava acompanhando, alguma coisa assim? Isso, ela estava fazendo acompanhamento. Ela tinha 2 úteros, né? Ela nasceu com essa anomalia e ela já tinha passado por 11 cirurgias, então ela estava fazendo um acompanhamento ali. Entendi. É o útero de Delfo, né? Isso. Mas vocês sabiam da informação ou vocês se assustaram quando viram na imagem? Na Né? verdade, a gente não tinha nenhum exame anterior dela e ela acabou que não falou pra gente, né? Aí a gente viu na imagem mesmo. Entendi. É como se fosse o início ali, um útero, mas ele se divide em 2, né? Ele é chamado útero de Delfo. Entendi. Então, para vocês foi uma surpresa. Foi, nunca tinha visto. Eu já tinha visto outra vez, mas que, na assim, verdade, é raridade. É raro. É muito raro. Entendi. Meninas, então não precisa ter medo de fazer ressonância. Não. A máquina não tem radiação, Ela não vai engolir você. não vai engolir o paciente. Importante isso, porque ela é redonda, aberta né? no Aberta. fundo, né? É aberta. Muitos pacientes acham que ela é fechada no fundo. Tantos que eles vêm de outros lugares que não conseguiu fazer o exame e falam assim, nossa, lá era fechado no fundo. A gente fala, não era, o senhor que não Ele percebeu. ficou, porque ele não conseguiu fazer, ele ficou com a impressão de que a máquina era Isso. fechada. Aí a gente chega, mostra, leva lá atrás às vezes, né? Fala que a gente vai estar ouvindo, escutando ele caso precise. A gente conversa com ele da outra sala, né? Da sala de comando. Entendi. Aí consegue. É muito tranquila a ressonância magnética. Então vocês já recomendam para quem precisa, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. E qualquer coisa a gente tá lá para ajudar também, né? Pegar na mão desse sim. paciente, deixar ele tranquilo. Eu já entrei dentro da ressonância para fazer um exame. Tomografia também. Mas da ressonância eu já cheguei a entrar dentro com o paciente. Se precisar, pode ficar um acompanhante lá dentro. Tem Vamos essa supor, eu possibilidade. quero que a minha mulher fique, eu quero que a minha mãe fique. Pode ficar, até porque não tem radiação, A né? gente faz a entrevista com ele também, Isso. né? Pra não correr o risco. Sempre com o paciente. Ou Eu com vi o que paciente acompanhante muitas daí. mães também têm medo quando o filho vai fazer, né? E eu já vi elas dentro da sala para acompanhar. Sim, elas ficam. Né? Eu Até acho- pra acalmar a criança, né? Entendi. Então é isso, meninas. Quero agradecer, tá? Pedir se vocês querem deixar uma última mensagem aí para os pacientes da clínica, dizer que a gente está lá à disposição, né? Nós temos uma máquina de alto campo, é isso? Isso, alto campo magnético, 1,5 Tesla. Resolução da imagem, gente, é maravilhosa. Pode fazer ressonância. Sai perfeita. Sabe? E aí depois que a gente extrai essa imagem, não é vocês que fazem o laudo. Não. A gente só realiza a imagem. Só, né? Faz gente o trabalho faz duro. Toda a parte, né? Chamar paciente, trocar, entrevistar, realizar o exame, ver se tá bom, injetar contraste, né? Que a gente pode realizar a injeção do contraste, injetar ele, né? E aí envia para o médico laudar. Quem faz o laudo mesmo é um médico especialista, né? É um Entendi. médico Médico especialista em radiologia. Então, é um médico radiologista que vai analisar essas imagens e vai fazer o laudo dizendo se apareceu alguma coisa diferente, ou algum corpo estranho, ou alguma alteração no exame do paciente.
Entendi. mesmo. E quanto tempo, mais ou menos, até esse processo todo, até ficar pronto, assim, o laudo do paciente? Bom, se o paciente precisa de uma urgência maior, é dada essa urgência maior, né? Mas normalmente é em torno de 5 dias úteis, de 3 a 5 dias úteis. Entendi. Então depende muito da urgência do Isso, Do paciente. estado do paciente, né? Da gravidade. Aí vai Quando muito que ele dele vai ter o conversar com a retorno gente. médico. Entendi. Isso, aham. Então tá, meninas, obrigado. Fiquem com Deus, Deus abençoe Muito obrigada, vocês. obrigada. Né? Tão novas aí com uma responsabilidade tão grande, né? Em ajudar a vida das pessoas, assim como a gente faz na clínica, né? Afinal, a nossa missão é viabilizar o acesso à saúde. Então, para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, a clínica Diz Hoje é a clínica da região norte do estado do Mato Grosso, que atende também o SUS, né? Os pacientes do SUS. Então, a gente atende os particulares, a gente atende os consórcios, que a gente tem os convênios, e nós atendemos também pacientes do SUS. Inclusive, os pacientes que precisam também de realizar o exame. Antigamente, com sedação, eles tinham que ir a Cuiabá. Agora eles conseguem fazer, a gente faz aqui, tanto na unidade de Sorriso, quanto na unidade de Sinop. Então, precisando, nós estamos aí à disposição.